Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Continuo aqui, firme e forte, trabalhando com vocês o conteúdo de matemática. Eu sou a professora Renata e continuarei trabalhando com a multiplicação entre números complexos. Então é claro que a gente relembra como que a gente efetua essa multiplicação usando a propriedade distributiva da multiplicação. Então eu tenho o número lá 5 mais 2i que está multiplicando por 3 menos 4i. São dois números complexos diferentes. Então o 5 vai multiplicar todos os termos do segundo número. 5 vezes 3, 15. 5 vezes menos 4i, menos 20i. Reparem que eu deixei a flechinha em azul e o resultado também em azul para que vocês possam ver o que se refere àquele resultado, àquela multiplicação. O segundo termo, 2i, eu usei a flechinha vermelha, 2i vezes 3, 6i. 2i vezes menos 4i, positivo multiplicado por negativo é negativo. 2 vezes 4, 8, i ao quadrado. E aí, não podemos esquecer de que i ao quadrado vale menos 1. Eu vou substituir no lugar do i ao quadrado, colocar menos 1. Isso só vai nos dizer que o sinal do menos 8 vai mudar e vai ficar mais 8. Os demais termos nós repetimos. Então, 15 menos 20i mais 6i mais 8 agora, junto parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. 15 mais 8, 23. Menos 20 mais 6, menos 14. Ok? Então, já dito isso, eu vou deixar para vocês provarem que na multiplicação de números complexos também é válida a propriedade comutativa. Então, você vai demonstrar, você vai fazer uma prova de que se eu pegar um número, Z1, A mais BI, um outro número complexo, Z2, C mais DI, eu vou ter aí que se eu multiplicar Z1 por Z2, é a mesma coisa que se eu multiplicar Z2 por Z1. Aqui eu deixei o que é a propriedade comutativa da multiplicação. Não importa a ordem dos fatores, o produto será o mesmo. Então, o que você tem a fazer? As dicas estão no quadro. Essa tela vai ficar aí para vocês enquanto vocês vão resolvendo o exercício no caderno. Multiplica Z1 por Z2, bem com calma, usando a propriedade distributiva. Depois multiplica Z2 por Z1 para ver qual que vai ser o seu resultado.
Então vamos lá? Primeiro passo, multiplicar Z1 por Z2. Então, o A mais BI vezes C mais DI, A vezes C, AC, A vezes DI, ADI. Agora eu vou multiplicar o BI por C, BCI, já deixo na ordem alfabética também. E aqui, BI, DI ficou BDI ao quadrado. Vou substituir ao quadrado por menos 1. A única coisa que isso vai fazer é mudar o sinal do último termo, que é positivo, vai passar a ser negativo. E os demais? Os demais, vocês repetem, não joga nada fora e não troca o sinal de ninguém. Então, continua AC, ADI, BCI, só que agora menos BD. Junto, parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Então, AC menos BD. Eu coloquei entre parênteses porque é toda a parte real. E a parte imaginária? Eu tenho AD e BC. Então, AD mais BC acompanhado da unidade imaginária. Então, esse é o resultado da multiplicação de Z1 por Z2. Vamos ver como é que fica o resultado da multiplicação de Z2 por Z1. Então, agora eu coloquei o C mais DI primeiro e depois o A mais BI. Então, primeiro multiplicando C. C vezes A é CA, nós deixamos na forma em que fica na ordem alfabética. Então, em vez de colocar CA, eu vou escrever AC. C vezes BI, mesma coisa. Primeiro B, C e por último o I. Já multipliquei o C, vou multiplicar o DI pelo segundo número complexo. Então, DI vezes A, ADI. DI vezes BI, BDI ao quadrado. Então, o que vai diferenciar aqui é que eu organizo a parte de letras na ordem alfabética. Sempre lembrando que primeiro eu escrevo as partes de números para depois a unidade imaginária I. Aqui, o I ao quadrado vale menos 1. Eu vou trocar o sinal do último termo somente, então os demais você sempre vai repetir AC mais BCI mais ADI menos BD. Então, parte real, eu vou somar a parte real, que vai ficar AC menos BD, mais parte imaginária com a parte imaginária, BC, tá aqui, mais AD. A professora colocou AD primeiro, por quê? Só por aquela questão de que eu estou escrevendo na ordem alfabética, gente. Se você escrever BC mais AD, não vai estar errado. A soma de 2 com 3 é a mesma coisa do que você somar 3 com 2. Não se esqueçam disso. Então, aqui eu só coloquei nessa ordem para ficar organizado em ordem alfabética, acompanhado da unidade imaginária I. Então, nós temos que Z1 vezes Z2 é AC menos BD mais AD mais BC I, que é exatamente igual a Z2 vezes Z1. Então, como isso é verdade, nós vamos concluir que a propriedade comutativa da multiplicação é válida no conjunto dos números complexos. Tudo bem? Então, eu imagino que, nossa, professora, que salada de número, porque tanta letra, muita letra. Então, vamos fazer exercícios com, agora, conjugados. Por que a gente faz esses exercícios com números genéricos? Eu chamo genéricos porque vale para todos os números complexos. Porque se você conseguir entender usando o Z, A mais BI, e seu conjugado A menos BI, você é capaz de fazer para qualquer número complexo. Por isso que a gente faz na forma geral. Então, nós vamos ver aqui quanto que vale o produto de um número complexo pelo seu conjugado. E aí eu deixo a dica, né, que o número complexo, ele tem o seu conjugado, que é indicado pelo Z com um tracinho em cima, e relembro para vocês que quando você vai escrever o conjugado do número complexo, você só vai trocar o sinal da parte imaginária. Então, tudo isso, né, as propostas desses exercícios tem aí também aquele objetivo de relembrar um conteúdo que vocês já viram, mas que nem sempre, como é uma coisa nova, números complexos, a gente tem que estar sempre praticando e relembrando para você não errar no exercício. Então, vamos lá, vamos fazer a multiplicação, produto é multiplicação de um número complexo pelo
seu conjugado. Façam lá rapidinho e daqui a pouquinho a gente verifica.
Então, vamos ver como que ficou essa multiplicação? Tá lá, ó, vou calcular o número complexo multiplicado pelo seu conjugado. Então, A mais BI vezes A menos BI. Tenho feito com vocês até agora a multiplicação de números complexos utilizando a propriedade distributiva da multiplicação. Isso quer dizer o quê? Eu vou distribuir. Então, A vezes A ao quadrado. A vezes menos BI, menos ABI. Agora, o BI vezes ABI. BI vezes menos BI, veja, positivo multiplicado por negativo dá negativo. I vezes I ao quadrado, e aí eu só vou substituir o I ao quadrado por menos 1. Os demais termos eu vou repetir, não joga nada fora e não troca o sinal de ninguém. A ao quadrado menos ABI mais ABI, e aqui menos 1 vezes menos B ao quadrado fica mais B ao quadrado. Vou juntar os termos que são semelhantes, então parte real, A ao quadrado mais B ao quadrado, está aqui. Eu tenho A mais BI, mas eu vou tirar o A mais BI, então A mais BI menos A mais BI é zero, eu não preciso escrever na equação. É a mesma coisa que se eu tenho lá uma xícara e tiro uma xícara, eu fico sem nenhuma. Estou usando o exemplo da xícara porque aqui eu tenho um termo que é o quê? A mais BI, e vou tirar o mesmo termo, então eu não fico com nada, eu simplesmente não preciso escrever mais zero. Então, o resultado dessa multiplicação é um número complexo puramente real. Lembra? Não? Então, vou te relembrar. O número puramente real é aquele que não tem a parte imaginária. Não tem unidade imaginária e nem a parte imaginária no número complexo. É somente um número real. Todos os números reais são complexos. Porém, nem todos os complexos são reais. Quais que não são? Aqueles acompanhados da unidade imaginária. Tudo bem? Então aqui eu quero relembrar vocês, né, que essa conclusão é uma conclusão importante porque é resultado de um produto notável. Então o resultado desse produto notável, a soma de dois termos multiplicado pela diferença dos mesmos dois termos será sempre igual a o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Isso você pode usar sim no produto de números complexos, ok? Então essa é uma outra propriedade de multiplicação. Sempre que você estiver somando então a soma de dois números pela diferença dos mesmos dois números, então você vai colocar como resultado o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Com isso, praticando, você com certeza vai conseguir economizar tempo na hora que você for fazer uma questão de Enem ou de vestibular ou qualquer outro teste. Tudo bem? Então aqui eu vou deixar um desafio para vocês que também usa conjugado e também usa equações, que nós vamos sempre dando uma evoluída, porque não vamos ficar na mesma, né? Então, resolver a equação 2 vezes z mais o conjugado de z, que é igual ao número complexo 15 menos 2i. Então, eu deixo a dica, né, de que você considera um número complexo z igual a mais bi. Quais serão as suas incógnitas? Os valores de a e de b. Então, lembre-se, z é o a mais bi. E quanto é z, o conjugado de z? Z', a menos bi. Tá? Já falei bastante, já dei bastante dica. Agora você vai substituir na equação, efetuar as operações de multiplicação e, por fim, a igualdade de dois números complexos.
Então, vamos lá, turma? Aqui nós vamos substituir Z e Z. Eu falei para vocês aqui Z', mas vocês podem encontrar em alguns livros ou exercícios ou questões Z barra. Não, quando você vê Z', Z barra ou conjugado, eles indicam a mesma coisa. Você vai mudar o sinal da parte imaginária, tá bom? Deixa a parte real do jeito que tá. Então aqui 2Z mais o conjugado do Z, que é igual a 15 menos 2i. Vou substituir o Z e o seu conjugado por A mais BI e A menos BI. Então vai ficar 2 vezes A mais BI. Não se esqueçam jamais de colocar o número complexo entre parênteses. Se você se esquecer disso, o que vai acontecer? Você vai multiplicar o 2 somente pelo A, tá? Então essa é uma dica muito importante. Mais A menos BI igual a 15 menos 2i. Então agora ficam as multiplicações, adições para serem feitas, as operações que estão indicadas. 2 vezes A mais BI vai ficar 2A mais 2BI, propriedade distributiva da multiplicação. Para eu retirar esse parênteses, mais uma vez esse número, ele fica o próprio número. Então, ficou A menos BI. Tudo isso continua sendo igual a 15 menos 2i. Não se esqueçam que não quer dizer que se passou de uma linha para outra e você não mexeu, você joga fora o número, tá? Eu percebo muitas vezes em aula que a pessoa chega ali no 15 menos 2i e já não repete mais, já não copia mais, porque não mexeu, mas ele faz parte da equação. Então, ele vai acompanhar até o final. Aqui no primeiro membro, porque eu só tenho uma igualdade, eu tenho 2 membros. O primeiro membro é o que vem antes do igual, o segundo membro é o que vem depois do igual. Então, eu vou tentar escrever de forma mais simples aqui esse primeiro membro, juntando parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Então, o que eu tenho de parte real? Aquilo que não tem i. Então, eu tenho aqui 2a e tenho um a aqui, certo? Então, 2a mais 1a, 3a. Só ficou a de parte real. Agora, eu vou juntar a parte imaginária. Parte imaginária é aquele que está acompanhado do i, que é a unidade imaginária. Então, 2b, tirei um b, eu fico com um b só, acompanhado do i. Então, como é que ficou meu primeiro membro? 3a mais bi. Tudo isso é igual a 15 menos 2i. E vamos relembrar aquela aula em que vocês viram igualdade de 2 números complexos. Quando você tem 2 números complexos iguais, eles só serão iguais se a parte real do primeiro for exatamente igual à parte real do segundo e a parte imaginária do primeiro for exatamente igual à parte imaginária do segundo. Então, nós escrevemos essa igualdade. Eles são iguais se e somente se. Então, parte real 3a do primeiro for exatamente igual à parte real do segundo, que é 15. Então, 3 vezes A é igual a 15. Isso quer dizer que o A vale 5. 3 vezes 5 é 15, ok? Parte imaginária, B é igual a menos 2. Então, aqui eu escrevi, ó, o B é igual a menos 2. Logo, eu tenho que o A vale 5 e o B vale menos 2. Qual é a minha incógnita dessa equação? A minha incógnita é um número complexo. Número complexo A mais BI. Então, a minha resposta tem que ser um número complexo resultado de todas as operações que eu fiz na equação. Então, Z vai ser igual a que vale 5, menos 2i, que é a parte imaginária. Por que menos 2i? Porque o B vale menos 2. Tá? Então, eu só substituí. No lugar do A eu coloquei 5, no lugar do B eu coloquei menos 2. Quando vocês estiverem resolvendo equações com números complexos, a sua incógnita será um número complexo. Tudo bem? Então, vamos lá para o exercício para finalizar a nossa aula. Vocês vão fazer com bastante carinho. Então, eu tenho 2 números complexos, o W e o Z. Números
quaisquer, números genéricos. Então, o W é A mais BI e o Z é C mais DI. A pergunta é, quanto vale, qual dessas alternativas representa a multiplicação de W por Z? Com bastante atenção, não vão confundir as letras, façam de forma que a multiplicação aplique a propriedade distributiva, tá? Vamos ver se você acerta até daqui a pouquinho.
Então vamos lá, gente, quase terminando, nós não podemos deixar de verificar se você fez de forma correta esse exercício, até se eu fiz também, né, de forma certa, porque professor não é porque é professor, a gente erra também, né, gente? Então aqui eu vou fazer a multiplicação de um número complexo por outro número complexo. Se você olhar para as alternativas, você verá que tem algumas que a gente já vai eliminar. Isso serve de dica para quando você for fazer um vestibular, um Enem, um concurso, né, alguma prova. Então, por exemplo, a gente sabe que vai ter parte imaginária. A gente sabe, porque de todos que a gente fez até agora, só tem um modelinho que não tem parte imaginária, que foi o resultado anterior de produto notável. Quando você multiplica a soma de dois termos pela diferença dos mesmos dois termos, não tem parte imaginária. É a única que a gente viu até agora. Então a gente já pode eliminar tanto a letra A quanto a letra B. Só que ficam ainda a letra C e a letra D. Você não vai chutar. Mesmo você tendo 50% de chance, você não vai chutar porque você é um aluno que prestou atenção na aula e sabe resolver. Então, você vai desenvolver essa multiplicação e vai chegar na resposta C. Então, nós temos o resultado, é o quê? Parte real, A vezes C menos B vezes D. Mais parte imaginária, A vezes D mais B vezes C, I. E da onde eu tiro esse resultado? Gente, eu não tirei da cartola e nem do chute. Eu tirei da multiplicação, aplicação da propriedade distributiva. Então aqui eu fiz, ó, A mais BI vezes C mais DI. Faz com calma, não vai perder uma questão que é uma questão de multiplicação, tá? Então A vezes C, AC. A vezes DI, ADI. BI vezes C, BCI. BI vezes DI mais BDI ao quadrado, lembrando que I ao quadrado vale menos 1 e vai trocar o sinal do último termo, ou seja, aquele termo que está acompanhado do I ao quadrado. Então, os demais eu vou repetir, então ficou AC, aqui já juntei as partes que são imaginárias, AD mais BC, tudo isso aqui é a parte imaginária, então acompanha a unidade imaginária aí, menos BD, que é parte real, puramente real. Então eu vou trazer para cá AC menos BD, entre parênteses, por quê? Porque é a parte real, não tem unidade imaginária. Mais AD mais BC, também entre parênteses, por quê? Porque é a parte imaginária, ele é um número real. Não é porque ele é parte imaginária que ele não é real. Lembre-se que parte imaginária é o número real que acompanha, que é coeficiente, que está na frente da unidade imaginária, ok? Então fica para vocês aqui a resolução desse exercício. Nós vimos na aula de hoje a multiplicação entre números complexos, nós vimos a revisão de algumas regras, né, de produtos notáveis, vimos também a propriedade distributiva, relembramos o conjugado de um número complexo e não vão deixar de fazer as atividades propostas no Class para vocês. Não deixem, pessoal, porque você fazer essa atividade que está sendo proposta vai garantir que você não reprova por falta, que você não seja procurado por desistência. Não vamos desistir. Desistir é uma palavra que não faz parte do nosso vocabulário, tá? Então façam as atividades no Class para que a sua presença fique registrada. Tem alguma dúvida? Manda para o seu professor no mural as dúvidas que vocês tenham, que eu tenho certeza que ele vai te responder. Se você não tem acesso ao Class, não deixe de assistir as aulas pela televisão. Nós temos reprises no fim de semana, então assim, é muita chance para você poder assistir a aula, tirar suas dúvidas e retirar na escola a trilha para estudos. Essa trilha para estudos tem todo o conteúdo que está sendo trabalhado durante as aulas e também os exercícios que são propostos no Class. Tudo bem? Então, espero que fiquem todos muito bem e até a próxima aula.